Graças e paz, igreja. Queria convidar os irmãos a abrirem comigo no Salmo 119. Nós veremos do versículo 9 ao versículo 16. Desde já peço desculpa pela voz. Vou tentar render até o final, mas se ela parar no meio, vocês não vão ficar sem pregação. O Luizinho vai concluir, tá certo? Então, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 119, do verso 9 ao verso 16. Convido a igreja a se colocar de pé. Vou pedir a ajuda dos irmãos na leitura do texto. Eu lerei o verso 9 e vocês verão o restante dos versos, tá certo? Salmo 119, do 9 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Amém. Queria convidar as crianças à frente. Amém. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Aplica a Tua palavra aos nossos corações. Cuida de cada pequenino aqui também que irá lá para o departamento infantil, também para aprender a Tua palavra, Senhor. Que eles jamais se desviem dos Teus caminhos, mas que possam aprender com sua família, com a sua igreja, como guardar puro o caminho através da Tua palavra, Senhor. Instrui a Tua igreja, instrui os nossos corações, transforma nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar? No quarto domingo de julho, a Igreja Presbiteriana do Brasil ela comemora o Dia do Adolescente Presbiteriano. A gente botou para um domingo antes por questões do calendário da igreja, mas hoje nós temos uma palavra não só direcionada aos nossos adolescentes, mas que para os pais, para toda a igreja, a gente pensar como, através desse texto da Escritura, podemos guardar puro o nosso caminho, instruir os adolescentes, crianças, nossos filhos, pessoas que estão debaixo de nossa responsabilidade, a guardarem puro o seu caminho diante do Senhor. Mas, aproveitando o contexto de que se comemora o Dia do Adolescente Presbiteriano, não é novidade para nenhum de nós aqui que a geração de hoje, que os adolescentes de hoje, eles estão expostos a uma cultura secular cada vez mais influente, que ela promove valores e comportamentos imorais que vão de encontro com a palavra do Senhor. Os adolescentes são confrontados por uma série de desafios. Banalização do sexo, consumo de drogas e álcool, relacionamentos líquidos e sem compromisso algum. Mas isso não é algo novo, algo presente apenas nessa geração, mas algo que tem se agravado bastante em relação ao que a gente via acontecer antes. Mas Paulo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, ele alerta Timóteo também em relação a fugir dos desejos da mocidade. E o que Paulo queria dizer aqui a Timóteo quando ele fala que ele deveria fugir, que aquele jovem pastor deveria fugir dos desejos da mocidade? Paulo está aqui mostrando que na juventude, nessa idade, jovem ou adolescente, alguns pecados são mais gritantes, são mais pesados e mais desafiadores na sua caminhada. Seja a busca por desejos sexuais descontrolados, seja a paixão descontrolada também por você ser o melhor em tudo que você faz, o melhor do que os outros, o melhor da sala, o melhor da igreja, o melhor do lugar onde você está. Seja também o desejo descontrolado de experimentar as glórias daquilo que os bens materiais podem
proporcionar. Então, é isso que Paulo tem em mente quando ele diz a Timóteo: foge dos desejos da mocidade. Calvino, comentando sobre esse salmo, ele vai dizer que, visto que a juventude é a época da vida que coloca os homens em uma encruzilhada e torna imprescindível que eles escolham o curso da vida que pretendem seguir, o salmista declara que, quando uma pessoa assume a orientação de sua vida, nada lhe será vantajoso, se não adotar a lei de Deus como sua regra e guia. Essa era uma preocupação de Calvino ali. Era uma preocupação também do salmista nesse salmo, para aquele povo de Israel, onde ele se direcionava, onde ele escreveu. E, de forma específica, esse Salmo 119, ele foi estruturado numa forma de um poema. Ele tem 22 estrofes e cada uma delas começa com uma letra do alfabeto hebraico, seguindo a ordem, da primeira letra à última. Cada estrofe ela é bem quadradinha, ela tem 8 versículos, 8 versos, vocês podem observar depois com mais calma. E todos eles, no hebraico, não no português, tá? Todos eles vão começar em cada estrofe com a mesma letra do alfabeto hebraico. Então, o Salmo 119 era um salmo para ser decorado. Por isso, o salmista tem essa preocupação em estruturar dessa forma para ser algo mais fácil, do que o povo ali pudesse decorar, que o povo ali pudesse ter em mente. Mas todos os 176 versos desse salmo, eles saúdam a palavra do Senhor. Nesse poema, o salmista se alegra pelo fato do Senhor ter se revelado a ele através da sua palavra. O Senhor falou, e o salmista revela a intensa devoção pela palavra de Deus, em cada verso desse salmo. No trecho que meditaremos nesta noite, o salmista ele inicia com uma pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Mas, como eu disse no início, não é somente para os jovens, para os adolescentes. Como é que o crente pode guardar puro o seu caminho? Como é que a criança, o idoso, o adulto pode guardar puro o seu caminho? Então, no contexto ali de vida do salmista, a vida em pureza já estava sob pressão. E ele entende a necessidade de purificação, porque ele entende o seu coração pecaminoso, que precisa de instrumentos, que precisa de algo que o direcione a guardar puro o seu caminho. E a gente não pode fazer pouco caso dessa pergunta, da criança mais nova ao idoso mais velho. Precisamos pensar todos os dias de nossa vida. Precisamos fazer que essa pergunta do salmista ressoe em nossos ouvidos, para que as respostas que ele dá aqui abaixo possam ser praticadas por cada um de nós, independente da nossa idade. Baseado nisso, eu queria meditar com os irmãos nesta noite acerca do tema cultivando uma vida de pureza. Em primeiro lugar, veremos que para cultivar uma vida de pureza é necessário buscar a palavra do Senhor. E é isso que nós veremos do verso 9 ao verso 12. O salmista ele mostra que para cultivar uma vida de pureza, começando a responder a pergunta que ele mesmo fez, cultivar uma vida de pureza em meio a uma geração já perdida ali naquele contexto e perdida também no nosso meio hoje. É necessário buscar a palavra do Senhor. E no verso 9 ele começa a responder sua pergunta dizendo que a maneira do jovem, a maneira do crente guardar puro o seu caminho é observando de acordo com a palavra. Observar de acordo com a palavra é pôr a lente das Escrituras. É funcionar como um óculos onde a gente passa a observar e a enxergar o mundo da forma que a palavra de Deus nos diz, não da forma que as pessoas, que as ideologias, que nossos amigos que pouco conhecem da palavra do Senhor dizem como nós devemos nos portar. Não são pelos padrões estabelecidos pelos outros, mas o salmista ele já inicia aqui dizendo que para guardar puro, a primeira coisa é observar a palavra de Deus, observar o que ela diz sobre como nós devemos nos comportar. Observar de acordo com a palavra de Deus é fazer um autoexame, sondar o nosso coração diante do Senhor, para que a gente possa corrigir aquilo que está indo de encontro com a palavra do Senhor, aquilo que nós não observamos, e não podemos ser seletivos nisso, selecionar aquilo que nos agrada, não, isso aqui eu vou observar, vou pôr em prática, isso aqui não.
isso aqui ficou ali no passado, era coisa do povo de Israel. Não. O salmista vai mostrar que devemos, para guardar puro o caminho, observar a palavra de Deus como um todo. E ele continua respondendo sobre a pureza, mostrando que é necessário buscar a palavra do Senhor. Quando ele vai dizer no verso 10, que de todo o coração te busquei. Não me deixe fugir aos teus mandamentos. Ele relata a intensidade da sua busca ao Senhor, mostrando que é de todo o coração. Não é algo que o salmista está expressando aqui, estou fazendo aqui de má vontade, que alguém está me obrigando a fazer. Não, ele se empenha nisso. Ele coloca o seu coração em buscar, em observar a palavra do Senhor. E ele continua mostrando essa intensidade, esse desejo de buscar a palavra do Senhor. Continuando no verso 10, dizendo, não me deixe fugir aos teus mandamentos. O salmista, ele conhece o seu coração pecaminoso. Ele conhece o coração pecaminoso do povo de Deus e de cada um de nós. Um coração que busca fugir da palavra do Senhor, que busca, como eu disse, selecionar aquilo que nos agrada e aquilo que não nos agrada, pôr em prática aquilo que convém, no momento que convém. Por isso que o salmista, reconhecendo sua natureza caída, ele diz, Senhor, não me deixe fugir, não me deixe selecionar, não me deixe escolher, mas que eu possa viver tudo que os teus mandamentos, tudo que a tua palavra me diz. Ele continua no verso 11, mostrando essa intensidade em buscar a palavra do Senhor, mostrando que ele guarda no coração. Ele não só observa, ele só não passa a vista ali. Sabe aquele plano de leitura da Bíblia de um ano, que muitas vezes a gente se propõe a fazer, isso é bom, mas que, como se para cumprir tabela, a gente passa o olho e nem entende aquilo que a gente leu. Não medita naquilo que a gente leu. Não é esse o sentimento dele. Ele guarda no coração, no lugar onde procede as fontes da vida, como diz o sábio em Eclesiastes. Ele coloca no lugar onde tudo tem origem, onde todos os pensamentos são guiados. Por isso que ele diz, eu guardo no coração as tuas palavras. Ele quer que a palavra se faça presente na sua vida, em todas as esferas da sua vida. Ele guarda no coração porque ele guarda como algo de valor, algo que ele tem como importância na sua vida, que ele dá prioridade. Por isso que ele guarda no melhor lugar que ele poderia guardar. Ele guarda a palavra do Senhor no coração. E ele continua no verso 11, mostrando o propósito disso. Ele guarda a palavra do Senhor no coração, não é um simples conhecimento teológico. Eu sei muito da palavra. Eu sou o cara. Não é essa a intenção dele. Não é para ganhar discussões, mostrar o quanto ele sabe das Escrituras. Mas o propósito é para não pecar contra o Senhor. Se não for esse o sentimento dos nossos corações, se não for esse sentimento em relação à palavra e o conhecimento que a gente buscar seja somente um conhecimento, para que na nossa igreja as pessoas notem que, fulaninho ali sabe de Bíblia. Não, tem um propósito. O propósito é não pecar contra o Senhor, não desonrar o seu nome. Por isso, ele tem essa importância em buscar a palavra do Senhor, para entender e saber aquilo que é errado, aquilo que é pecado, aquilo que ele deve ou não deve fazer. Ele guarda no coração, com o propósito de não pecar contra o Senhor, com o propósito de ter aptidão para responder às tentações, para não ficar viajando quando acontecer alguma coisa e será que isso é pecado ou não? Não. O conhecimento que ele tem, que ele guarda no coração, tem um propósito de, diante das tentações, ele saber responder. Ele está firme diante do Senhor, para saber como se portar, porque é alguém que observa segundo tudo quanto está escrito. No verso 12, agora, ele vai mostrar que essa busca pela palavra do Senhor, como o propósito de guardar a sua vida num caminho de pureza. Ele vai bendizer ao Senhor. É outra consequência de buscar a palavra, de conhecer a palavra. Das consequências disso, um dos propósitos disso, é que não pequemos contra o Senhor, mas também é que o adoremos naquilo que Ele é.
Por isso que ele diz, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, diante da sua natureza caída, que faz com que ele fuja dos mandamentos, como ele falou anteriormente. Ele bendiz e engrandece o nome do Senhor e a sua grandeza. E diante disso, além de não desejar fugir, além de pedir que o Senhor guarde de fugir dos mandamentos, ele deseja ser ensinado e instruído com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor revelou na Escritura. E ele termina no verso 13 dizendo, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Ele guarda a palavra do Senhor no coração de tal forma que isso é algo externo também na sua vida. Ele narra os grandes feitos do Senhor, como o Salmo 96 relata. Ele não se envergonha do Evangelho, como Paulo exorta ali a igreja em Roma. E a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. E o salmista aqui está com o coração cheio da palavra do Senhor. Por isso esse desejo em buscá-lo, por isso esse desejo em adorá-lo. Então, olhando para essa intensidade do salmista aqui na palavra do Senhor, olhando para a palavra do Senhor revelada nesses versos, nós precisamos cultivar uma vida de pureza, buscando a palavra do Senhor diariamente. Só assim nossa mente será transformada e nosso desejo poderá se assemelhar um pouco ao do salmista aqui diante da palavra do Senhor. Vai ser algo que a gente vai ter prioridade, que a gente vai ter desejo, que a gente vai ter prazer, que a gente vai entender a importância disso, a importância da palavra, para que o nosso caminho seja guardado puro diante do Senhor. E em segundo e último lugar, veremos que para cultivar uma vida de pureza, é necessário alegrar-se com a palavra do Senhor. E o salmista expressa esse sentimento dos versos 14 ao verso 16. Mostra que para cultivar uma vida de pureza em meio a uma geração pervertida, é necessário se alegrar com a palavra do Senhor. Ele apenas não busca como se fosse uma obrigação, como se fosse algo penoso para ele, mas ele se alegra com a palavra do Senhor. E ele diz no verso 11, mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Ele faz uma comparação, dizendo, semelhante ao que Salomão falou, dizendo que toda a riqueza do mundo, tudo que ele possa desfrutar nessa vida, todos os bens, todo o reconhecimento, todo o status, nem se compara com a alegria que é ter a palavra do Senhor. E essa alegria ele continua a expressar nos versos posteriores. No verso 15 ele vai dizer que medita nos preceitos do Senhor. Não é uma lida rápida que ele faz aqui para cumprir a tabela. Meditar é deter tempo, é trazer à memória aquilo que a gente lê, é fazer ruminar em nossos corações, é fazer com que durante o dia a gente pense naquilo que a gente leu. Mas não só pensar, mas pensar em como isso deve se tornar prático em nossas vidas. Um conhecimento que tem que se tornar prático. E ele olha para o futuro, quando ele diz, meditarei. Ele olha para o futuro, com o desejo de ser perseverante na palavra do Senhor. Porque ele tem esse desejo, esse anseio em buscar a palavra do Senhor no presente. Mas ele olha para o futuro dizendo, Senhor, meditarei nos teus preceitos. Ele tem interesse na palavra. E ele continua no verso 15, dizendo que as tuas veredas, ou seja, aos caminhos do Senhor, terei respeito. Ele declara seu respeito, sua segurança e sua confiança acerca dos caminhos que o Senhor prepara para a sua vida. E ele entende que respeitar a palavra do Senhor aqui, os caminhos que ele ordena para o seu povo, que ele nos instrui através da sua palavra, não devem ser questionados. Não devemos colocarmos com murmurações diante daquilo que o Senhor revela e exige de nós na sua palavra, como se fosse algo duvidoso, como se fosse algo questionável. Por isso que o salmista diz, as tuas veredas, aos teus caminhos, eu terei respeito, porque ele entende que a vontade do Senhor é boa, a vontade do Senhor é perfeita, e a vontade do Senhor é agradável. Ele continua no verso 16, dizendo, terei prazer nos teus decretos.
O prazer do salmista não está em outra coisa, a não ser, primeiramente, ler a palavra do Senhor, meditar a palavra do Senhor, cumprir, na medida do possível, a lei do Senhor. Ele demonstra ser alguém que ama a palavra, que tem respeito pela palavra, que dedica tempo à palavra, que tem a palavra do Senhor como prioridade em suas vidas, em sua vida. É alguém que dedica tempo de qualidade. E a sua alegria não está apenas em pensar na palavra do Senhor, mas em cumpri-la. Porque a obrigação se tornou algo prazeroso, se tornou um deleite, porque ele entende que a vontade do Senhor o conduz em retos caminhos, em caminhos prazerosos. Ele finaliza o verso 16 dizendo que não se esquecerá da palavra do Senhor. O prazer que ele demonstra aqui é tão grande, o prazer que ele demonstra aqui é tão forte, que o seu desejo é dela jamais se afastar, se esquecer, tê-la para sempre em seu coração. Não é algo momentâneo, que ele busca quando os problemas chegam na sua vida ou na vida de algum conhecido. Ele não se esquece da palavra do Senhor. Ele se coloca como alguém que deseja não esquecer da palavra do Senhor e só lembrar quando precisa. E a gente tem essa mania feia de só lembrar do Senhor, só lembrar de orar, só lembrar de ler a palavra quando tudo vai ruim em nossas vidas. Quando as contas não fecham, quando a doença chega, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Aí a gente lembra de orar. Aí a gente lembra que existe uma palavra, que existe uma Bíblia, existe um Senhor que se revelou. Mas o salmista nos desafia, através da palavra do Senhor. O Senhor nos desafia, através da sua palavra, a termos alegria na palavra do Senhor. A o nosso coração se encher de felicidade quando a gente abre esse livro, que não é qualquer livro, mas é o Senhor falando através de nós, através da palavra. Então, quando nós negligenciamos isso, não damos interesse à palavra do Senhor, não dedicamos tempo em meditar na palavra do Senhor, é como se a gente estivesse falando para o Senhor: eu não preciso de ti. Porque se o Senhor se revelou e nós temos o fácil acesso através do livro ou através de nossos celulares, a gente não tem desculpa. Mas o nosso coração pecaminoso, ele vai buscar fugir do Senhor, como o salmista falou. Mas a gente precisa se colocar diante dele, pedindo que ele não nos deixe fugir dos seus mandamentos, de ter prazer em sua palavra. Alegre-se no Senhor. A igreja precisa se alegrar na palavra do Senhor, porque essa alegria nos conduz ao contentamento. Em a gente passar por essa vida tendo alegria, não por causa das circunstâncias favoráveis ao nosso redor, mas porque a gente sabe o final da jornada. Porque a gente sabe que na palavra do Senhor temos deleite, temos conforto e temos segurança. Quando nós olhamos para esses versos e olhamos para nós mesmos, nós nos decepcionamos, pois nós não conseguimos cumprir e demonstrar todo esse amor para com a Escritura, como o salmista relatou. Nosso coração corrompido, ele tende a se afastar do Senhor, tende a ter prazer em outras coisas que não seja o Senhor. Mas há esperança em Cristo, o Cristo que nos salvou da condenação eterna. Dia após dia, ele molda o nosso coração para que possamos amar mais a palavra, para que possamos meditar mais na palavra do Senhor, para que possamos estudá-la, não para sermos os inteligentes e os espertos que sabem responder tudo o que perguntam de Bíblia, mas para que isso encha o nosso coração de paz, alegria e felicidade do Senhor. Mas você só poderá amar a palavra do Senhor dessa forma, se colocando diante de Cristo, entendendo a obra do seu sacrifício, entendendo o peso e o preço que foi pago por a vida daqueles a quem Ele salvou. Então, quando a gente pensa um pouco nisso, a gente quebra um pouco a cara. Não porque o meditar na palavra do Senhor todo dia vai nos tornar melhores a Cristo, porque vai ser uma obra que
vai nos tornar justos diante da salvação que recebemos, mas porque a gente entende o grande preço que foi pago e a felicidade que devemos ter diante de tão grande salvação, que é relatada na palavra, de Gênesis a Apocalipse. O grande plano de redenção do Senhor, o grande plano de redenção do povo de Deus. Diante desse texto, gostaria de trazer algumas aplicações, alguns desafios para o meu e o seu coração. E o primeiro desafio é que cultivemos a pureza de vida, meditando diariamente da palavra do Senhor. Quando nós não meditamos na Escritura, não é falta de tempo. Não é porque a rotina é apertada, é corrida, tem filho para dar banho, tem que levar para o colégio, tem que ir buscar, tem que trabalhar. Não é isso. Porque a gente encontra tempo para as coisas que a gente quer fazer. A gente encontra tempo para assistir um filme. A gente encontra tempo para responder um monte de mensagens no WhatsApp. A gente encontra tempo para descansar também. Então, nunca é falta de tempo. Muitas vezes será a falta de prazer. A falta de entender o que foi que Cristo fez na sua vida. Então, quando nós entendemos isso de fato, conhecemos o nosso coração pecaminoso e sabemos que nada fora do Senhor dará maior prazer em nossas vidas, nós podemos começar a desfrutar do prazer que o salmista relata aqui, na palavra do Senhor. Porque quanto mais você se afasta do meditar diário na palavra do Senhor, mais difícil será viver de forma pura. Mais difícil será viver de uma forma que agrada ao Senhor, porque você está distante. Você não conhece, porque você não medita e não sabe do que o Senhor requer da sua vida. Cultive uma vida de pureza, meditando na Escritura, dedicando tempo diário, não sei qual o melhor horário na rotina de cada um, se é de manhã quando acorda, se é à noite quando vai dormir, se é ali no intervalo do almoço. Não existe um horário definido, mas o Senhor conclama que meditemos na sua palavra, que tenhamos apreço pela sua palavra. Então, nunca diga que é falta de tempo. E se você tem falhado nisso, em ter prazer na palavra do Senhor, em meditar diariamente na palavra do Senhor, olhe para esses versos e faça desses versos uma oração, pedindo que você tenha prazer na palavra do Senhor, pedindo que você não fuja dos mandamentos do Senhor. Um segundo desafio ao meu e seu coração é que cultivemos uma vida de pureza, alegrando-se com a palavra do Senhor, que narra a história da nossa salvação. Nossa maior alegria, ela deve vir da Escritura, daquilo que nós vemos aqui neste livro, como o Senhor conduziu todos os eventos da história para a salvação dos seus filhos, para a nossa salvação, e esse deve ser o nosso maior motivo de alegria nesta vida. Nós podemos sim nos alegrar com os nossos amigos, nossos casamentos, família, com a igreja, mas o nosso maior prazer, ele deve vir da palavra do Senhor. Quando nós nos alegrarmos verdadeiramente no Senhor, mais forte nós estaremos para rejeitar as falsas alegrias que o mundo oferece e que muitas vezes fisga a nossa atenção e nos desvia da palavra do Senhor, nos desvia do meditar diário, que pode levar a nos desviar do prazer em estar na igreja, do prazer em estar com os irmãos, e logo, logo, você se vê afastado, e logo, logo você se vê distante desse Deus maravilhoso que salvou os seus filhos. Um terceiro desafio eu queria direcionar aos pais, aproveitando esse contexto de Dia do Adolescente Presbiteriano. E olhando para essa palavra, aos pais eu queria conclamar que vocês invistam tempo na vida espiritual dos seus filhos, ensinando como eles devem guardar puro o seu caminho diante do Senhor. Porque se você não investir, existe alguém investindo pesado demais. E é Satanás investindo para que seus filhos se desviem da igreja, se desviem da palavra do Senhor, não tenham prazer mais na Escritura. Então, vocês como pais precisam ser exemplo de cristão dentro de casa, no seu jeito de falar, no seu jeito de tratar a sua esposa, o seu marido, porque seus filhos vão olhar para vocês.
E você é o evangelho também pregado a ele. É necessário investir tempo de qualidade. E como eu disse, em relação ao meditar na Escritura, não é falta de tempo. Muitas vezes nós não damos prioridade àquilo que nós devemos dar prioridade. Temos tempo para trabalhar, para acessar nossas redes sociais. E muitas vezes os filhos ficam largados, sem serem ensinados no caminho que devem andar. E esse caminho, ensinar a criança no caminho que deve andar, não é um papel da igreja. A igreja entra como uma ajuda secundária. É um trabalho, em primeiro lugar, dos pais. Ensinar os seus filhos a guardar puro o caminho diante do Senhor. E muitas vezes esse ensinar a guardar puro o caminho diante do Senhor vai ser dizer alguns nãos. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos. A turma da minha geração lembra de uma frase que Bill sempre falava pra gente quando a gente ficava arretado: raiva passa. E raiva é uma coisa que passa. E muitas vezes os pais, eles têm medo de dizer não para os filhos, com medo que seus filhos fiquem com raiva dele. Você acha que ele não deve ir a tal lugar ou tal festa? Diga não. Ele vai ficar com raiva no momento. Mas no futuro ele vai entender o não. Mas você tem a obrigação de ajudá-lo a preservar puro o caminho. Você acha que ele não deve andar com determinada pessoa porque essa pessoa está sendo uma influência negativa e afastando dos caminhos do Senhor? Proíba. Não tenha medo de dizer não, porque a responsabilidade de conduzi-lo nos caminhos do Senhor, em primeiro lugar, vem dos pais. Acha que ele não deve namorar, ou a menina não deve namorar com aquele menino, mesmo sendo da igreja? Diga não, proíba, porque a responsabilidade é sua, de conduzi-lo nos caminhos do Senhor. Não terceirize esse papel maravilhoso que o Senhor deu. Não terceirize ele para a igreja, porque na igreja é um dia na semana, 2 quando tem alguma programação. Você está com ele durante todo o dia. Então, cuide, invista tempo, ajude-o a guardar puro o caminho diante do Senhor. Não meça esforços para isso. Sei que às vezes vocês estão descansando de uma semana corrida de trabalho, aí tem uma programação na igreja, aí, eita, vou ter que levar meu filho e buscar. Paga um Uber, faz alguma coisa, mas não meça esforços para que o seu filho esteja diante da palavra do Senhor, para que ele não se desvie da palavra do Senhor, para que ele aprenda com você, mas também com a igreja, a guardar puro o caminho diante do Senhor. Antes que chegue o infeliz dia de você olhar para trás e se arrepender de não ter investido na vida do seu filho como você deveria investir, de não ter pregado o evangelho para ele da forma que você deveria pregar. E um quarto e último desafio, eu queria direcionar aos adolescentes. Vocês precisam cultivar uma vida de pureza, sendo diferente dos iguais. E vocês conhecem bem disso que eu estou falando. Vocês não podem gravar os mesmos vídeos imorais do TikTok que você vê o seu amiguinho gravando no colégio. Porque você tem que ser alguém diferente. Porque você é alguém que guarda puro o caminho diante do Senhor. E não se deixa corromper por aquilo que todo mundo faz. Porque você precisa ser diferente. Vocês não podem ter o mesmo linguajar imoral daquelas pessoas que estão ao seu redor e não conhecem a Cristo. Pessoas que, em 10 palavras, 2 são palavrões. Você não precisa andar como ele, porque ele é alguém que não anda guardando puro o caminho diante do Senhor. Mas vocês são pessoas que conhecem a Cristo, que aprendem acerca da palavra do Senhor e observam e devem observar como guardar puro o caminho. Vocês não precisam se lançar aos desejos sexuais da mesma forma que seus colegas que não conhecem a Cristo. Porque o Senhor estabelece em sua palavra como os relacionamentos devem ser firmados. Não é se relacionando e beijando 10, 20, 30 pessoas por aí. O Senhor mostra na sua palavra como devem ser os princípios, como guardar puro o caminho,
também nos relacionamentos. As meninas, vocês não precisam expor seus corpos nas redes sociais, nos lugares que vocês andam, porque todo mundo faz. Porque você é chamada para ser diferente, para andar como uma cristã, seguir o exemplo de Cristo. Você é chamado para ser diferente daquelas pessoas que usam roupas mostrando o seu corpo como se isso fosse trazer algo de benéfico às suas vidas. E às vezes vocês são tentadas a isso. Todo mundo se veste assim, mas a minha amiguinha do colégio se veste assim também, e você é conduzido não observando segundo está escrito, mas observando conforme os óculos dos outros, que não conhecem a Cristo. E ao fazer isso, vocês desprezam o nome do Senhor. Meninos, vocês não precisam sair ficando e namorando com 1, 2, 3, 10, 20 meninas para provar a sua masculinidade. Porque a masculinidade, ela não é provada na quantidade de pessoas que você pode conquistar. Mas a sua masculinidade, ela é provada quando você diz não às tentações, de acordo com a palavra do Senhor. Porque você mostra o porquê é errado ficar, o porquê é errado ter um relacionamento que não agrada ao coração do Senhor. Você tem peito para dizer, eu estou observando, segundo está escrito. Vocês também não estão, agora de um modo geral, para os adolescentes, no corpo errado. Como vocês ouvem por aí, muitas vezes, alguns relatos de amigos de internet, dizendo que, eu nasci no corpo errado, meu corpo não é esse. Você é exatamente aquilo que o Senhor criou você para ser. Meninos, Deus criou você para ser homem. Você é um homem. Meninas, Deus criou você para serem mulheres. Você é uma mulher. Você não está no corpo errado. Você foi criado da forma que o Senhor planejou. E essa é a melhor forma para a sua vida. Então não observe a sexualidade conforme as pessoas observam ao redor, mas conforme a Escritura nos orienta. Amem a palavra do Senhor. Estudem a palavra do Senhor. Conheçam a palavra do Senhor. Se aprofundem em conhecer a palavra do Senhor. Amem estar na igreja. Amem estar reunidos com o povo de Deus. Amem cultuar. Porque o chamado para vocês é para serem diferentes daquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Nós sabemos que o bombardeio ele é grande. Não só na vida dos adolescentes, mas na vida dos jovens, na vida dos adultos, na vida de cada um de nós. Guardar puro o caminho não é algo fácil, mas é algo que, através do salmista, o Senhor nos instrui. De que maneira poderá guardar o jovem, o adolescente, o adulto, o idoso, a criança? De que maneira o crente poderá guardar puro o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Observando tudo aquilo que está escrito. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Para que possamos, a partir de hoje, se estamos falhando nisso, observar segundo a palavra do Senhor. Não ter medo do que vem por aí. Não ter medo de confrontar pessoas que vão de encontro com a palavra do Senhor. Mas ter esse mesmo sentimento do salmista. Guardar puro o caminho, observando segundo a palavra do Senhor. Que o Senhor, pois, aplique a sua palavra nos nossos corações, para que sejamos apegados à sua palavra. E que esse livro seja a nossa regra de fé e prática, que diz aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente deve deixar de fazer, e como nós devemos conduzir filhos, amigos, familiares a Cristo. Que o Senhor, pois, aplique a sua palavra aos nossos corações.